E peraí, onde que você arrumou esse namorado? E me conta desse namorado. Ah, tá. O namorado foi assim, eu tive né? Conheci umas pessoas. Ah, não, peraí, já teve um. Tô vendo que tu era namoradeira, você foi conhecendo um monte de gente. Aonde Olha, que você ia para conhecer esse namorado? sabe que quando eu cheguei, eu não era muito namoradeira assim, não. Eu conheci um hispano, cheguei a conhecer, ficar com ele, mas não passou nada demais. E depois eu conheci esse prédio que eu morei com meu irmão. O meu vizinho de cima era um lutador de boxe. E eu não posso nem ficar falando muito, porque agora ele está no UFC, está meio famoso, sei lá. Ai, que chique! Como que é o nome dele? Ah, vou falar só JD. Não, fala só para mim, ninguém tá ouvindo, fala. Não posso falar não, porque ele falou para mim esses dias, não fala nada não. Mas assim, Lutador de boxe no UFC. Escreve aí, galera, vamos chutar. Ele morava no apartamento de cima e a gente se conheceu, né, nos elevadores da vida, ficamos, mas nada Nos sério. elevadores da vida. Eu nunca morei em apartamento, então eu imagino, se for um... Tinha quantos andares o elevador? O apartamento? Só tinha 3 andares, eu acho, o prédio, você E acredita? esse lutador aí, então, é bom de chaveco com você que estava no desespero, o outro. Foi, não, os dois, eu acho. Um se olhou, o outro olhou e aí fluiu. Aí esse outros também. Aí eu entrei no tal do Tinder. Uma amiga minha chegou para mim e falou assim: não, você tem que entrar no Tinder. Eu falei: o que é isso? Não, é um aplicativo, você vai ficar dando ok nas fotos dos caras, e aí dá o tal do match. Aí eu falei: ah, tá bom, faz aí. Aí E na só ficava ok, ou você falava não para alguns? casa a gente ficava rindo. Ah, esse é bonito. Sabe aquela zoação de amiga? E aí nisso eu fui conversando com um monte. Aí, para o meu marido, eu dei meu telefone para ele, mas para uns 2, alguma coisa do tipo. E fiquei conversando, mas normal, assim, nunca deu muita, né, trela. Quando uma semana, eu acho, menos de uma semana que eu estava nesse aplicativo, um amigo meu chegou e falou assim para mim: Fabiana, sai fora, eu te vi no Tinder, não estou acreditando. Eu falei: o que foi? Estou entendendo, né? Aí ele falou assim: não, cara, sai desse aplicativo, esse aplicativo não é para você, não. Os caras só querem. Pode falar aqui ou tem crianças? Não pode falar para ele só quer levar você para a cama. Só quer comer e sai fora. Aí eu falei: ah, não, na mesma hora fui lá. Agora fui lá e deletei. Aí passou. Por que você não falou pro teu amigo? Mas quem falou que não é isso que eu quero? Porque não era. Ah, entendi. Porque já tinha um vizinho. Para que eu já tinha vizinho, para que ficar. É igual meu amigo Renato, casou com a esposa porque era mais próxima de casa. Aí, tá vendo? Fica tudo mais rápido, gente. Subiu, deixei aqui no ponto. E aí, o que acontece? Só que eu já tinha passado o telefone, né, pro meu esposo e ficava conversando. Na época eu não tinha nada com ele, ficava conversando com alguns. Aí conheci um que muita gente boa, mas ele tinha problemas com droga, me contou uma história assim, então não gente boa, mas já tem uma galera bem problemática, né? Muito problemática, né, amigo? Vamos ser bem sinceros, né? Muito, não é pouco, não. Então, assim, ele veio, tinha esse negócio, então eu falei, cara, tu é demais, mas para mim não, né? E eu, casquei fora. E a minha cunhada ficava, esse aí, seu esposo. Não, que é o meu esposo, no caso, né? Esse aí, dá uma chance. Eu, não, nem tinha nada a ver. E nem, sabe, assim, estava tão empolgada com o lutador e com o outro lá, que eu nem estava muito assim na minha. Mas, enfim, aí um dia eu comecei a conversar com ele, que é o meu esposo hoje. Com esse daí do Tinder. No Tinder. Aí, depois do que eu saí do Tinder, como tinha um contato, a gente continuou conversando. Ficou 6 meses em text message. Nossa! Ele é americano, mas ele trabalhava numa empresa de brasileiro. Entendi. E quando uma brasileira, os brasileiros falaram para ele, só que você não tem carro. Ela não vai te querer, porque brasileira só quer dinheiro e brincar. Peraí, você não tem o quê? Carro? Carro, ele não tinha carro na época. Por que não tem? Qual que é a idade dele? Também o cara não ter carro aqui também tá ruim o negócio, né? É uma história problemática que eu tenho que pular. Então, vamos pular essa parte. Deixa eu só falar uma coisa. Lembrando, não estou conhecendo a Fabiana aqui junto com vocês. Não conversamos nada, não é nada combinado. Uma coisa aqui nos Estados Unidos que é muito, muito importante você saber.
Lembra, não estou falando que é o caso que eu não sei. Beber e dirigir. Você tem que tomar muito cuidado. Se você beber aqui nos Estados Unidos, não dirige. Por quê? A carteira de motorista aqui nos Estados Unidos, ela não é um direito do americano, ela é um privilégio. Tudo que é privilégio pode ser tomado, que nem o teu visto de turista é um privilégio, teu visto de estudante é um privilégio, teu visto de negócio é um privilégio. Tudo que é privilégio pode ser tomado. E olha que interessante, depois que você é pego 3 vezes bebendo e dirigindo, você vai para cadeia, você faz escolinha, você faz um monte de coisa. Se você continuar pela 4ª vez, na maioria das vezes, você perde a sua carteira de motorista para o resto da vida. E uma pessoa sem carteira de motorista aqui, principalmente quem mora aqui na Flórida, praticamente impossível. Não dá para viver. Não dá para fazer nada. Não estou falando que é o caso do teu marido, que eu nem sei o que é, não interessa, né? Mas é super importante vocês saberem que se você beber e for pego, tu vai cadeia e dá um rolo danado. Mas me conta, você conheceu teu marido, falaram, ele não tem carro, ela não vai querer porque é brasileira, só quer carro e green card. Isso, green card e dinheiro. Aí ele ficou conversando comigo 6 meses. Quando ele comprou um carro, ele me ligou. E aí, vamos sair? Ele comprou um carro antes. E não tinha carro. Aí ele pegou... Já que é para pegar a gatinha, vou até me sacrificar e entrar numa dívida. O que os caras falou e falou assim, então peraí, vou ter um carro e aí quando eu tiver eu chamo ela. E aí no dia que ele me chamou para sair, eu estava num churrasco com a minha cunhada, meu irmão, porque aí meu irmão na mesma época começou, um mês antes começou a namorar com a minha cunhada, que hoje eles são casados também, só que ela é brasileira. E minha cunhada, a gente conversando e tudo, aí eu falei, eu tô com medo, porque no dia meu carro tinha quebrado. E aí eu estava com o carro, trabalhando com o carro do meu irmão, porque como ele ia com o amigo dele de trabalho, ele pegava a van e não usava o carro dele durante a semana para trabalhar. Só que aí eu falei, cara, eu não vou encontrar com o cara e pedir para ele vir me buscar, né? Não sei nem quem é, se é um doido, como é que é. Exato. A gente fica com medo aqui, né? Porque a gente vê as histórias, os filmes, a gente sabe que, né, as pessoas são capazes. E aí, mas nesse dia, minha cunhada, não sei o que. Ela falou, não, então eu vou para o lugar público, na praia, vou lá para o Bruce Room, na praia, aquele sport bar famoso, porque eu falei, bom, se der merda, eu corro pro banheiro, te ligo e você corre. Beleza. Chegando lá, eu com o meu inglês, que eu achava que falava, mas não falava nada, estamos conversando assim, falava o que conseguia, o que não conseguia através de mensagem de texto. E aí, conversando e tudo, aí eu fiquei, quando ele foi me buscar, eu fiquei assim, sabe? Eu falei, nossa, me apaixonei. Falei, porque se apaixonou pelo quê? Pela conversa, pela beleza? Porque no Tinder dele, as fotos dele eram preto e branco e sempre estava com o olho para baixo. E quando eu vi ele, que eu entrei no carro, aquelas bilocas azul, assim, não sei, alguma coisa no olhar. Biloca azul fez você se apaixonar. Alguma coisa no olhar. O que é uma biloca? São os olhos? São os olhos. E aí... E aí eu sei que eu fiquei assim, eu falei, gente do céu, interessante. Aí fomos conversando e tudo. Ele mentiu para mim na idade, na época ele tinha 22 ou era 23, ele falou que tinha 25 para parecer mais. Menininho, tu pegou um piazinho, mas gurizinho. Ele tem cara de mais velho que eu, todo mundo. Então você pegou um guri acabado, então. Pior. Tô enchendo o saco. E aí ele mentiu na idade, né? Falando que tinha, não lembro na época se era 24 ou se era 25, para justamente eu não rejeitar ele, de tipo, tá pegando novinho, não quero me relacionar com novinho. E aí depois desse dia a gente não se separou, né? Minha cunhada me ligou e tudo, aí falou, e aí, como é que tá? Eu falei, não, parece que é pegadinha, tô procurando aqui que tá perfeito demais, deve ter uma câmera escondida, alguém tá me sacaneando, que eu sempre fui muito palhaço. Aí, depois desse dia, nunca mais a gente se distanciou. A gente teve um outro dia que jantou, depois no outro ele já conheceu meu irmão, no outro ele já pediu namoro pro meu irmão, aí passou outro dia, ele já... que bonitinho que ele pediu namoro pro teu irmão, legal. Já ligou para minha mãe no Brasil com a minha filha, já pediu para elas também, se apresentou, começou a falar português, e aí foi aí que a merda deu, né? Porque ele começou a falar português muito rápido, e meu inglês foi só... E você falou aí que deu coisa ruim, foi porque você...
travou no inglês. Só queria ficar mostrando português dele, só que eu não uso português aqui. E ele, da onde que ele é? Ele é americano mesmo? Ele é filho de espanhol, filho de... Como que é? Ele é americano mesmo, da Pensilvânia. Da Pensilvânia, perdido aqui sozinho na Flórida. Sim. Com 22 anos. Sim. E aí foi morar junto depois de quanto tempo? Então. Ai, meu Deus do céu. O canal Perguntas ao Vivo é assim, o cara faz a pergunta e depois dá uma coceira. Ele morava numa casa que, enfim, tinha regras, né? Para um bom entendedor. E ele não cumpriu o horário que ele tinha que voltar para casa e ele foi expulso. Porque ele queria... Ele saiu dessa casa, o supervisor pegou ele e botou as coisas dele para fora. Então, ó, deixa eu explicar rapidinho. Eu não sei detalhes, só para as pessoas entenderem. Ele estava numa casa para conseguir ajuda. E para você ficar com ajuda nessa casa, você precisa seguir... Deixa eu dar um exemplo. Vou tentar falar sem falar. Imagina uma coisa, pessoal. Você não tem para onde ir, uma casa vai te ajudar. É um lugar próprio para ajudar algumas pessoas. Só que para você ficar nessa casa, não é cadeia nada. Mas você precisa seguir as regras ou você é expulso, porque é voluntário. Você fala, não, eu quero melhorar, eu vou parar, eu vou melhorar de vida e vou para essa casa. Só que se você não seguir as regras da casa, o pessoal da casa não quer. Ali é só para quem realmente quer seguir as regras e mudar de vida. Só para você entender mais ou menos por cima. Ficou direitinho, é isso mesmo. Uhum. E ele, naquela empolgação, né, que ele é muito 880, ele não estava satisfeito do tempo que a gente tinha passado junto e falou, eu vou lá, vou despistar, quando o supervisor sair, eu volto. E nessa que ele voltou, o supervisor tinha ficado escondido e viu ele saindo. Aí no outro dia botou as coisas dele para fora e aí ele teve que vir morar comigo e com meu irmão. E eu só tinha um mês com ele. Como que eu peço pro meu irmão, para um estranho, vir morar comigo? Não é que ele teve que... Você falou, putz, não vou deixar o cara que eu tô gostando na rua, né? Na rua, né? Ou era rua, ou eu convencer meu irmão de dar um lugar para ele morar, entendeu? Meu irmão ficou meio com o pé atrás, mas falou, cara, você que é a mulher, você está se colocando em risco. Uhum. Você confia? Se você confiar, eu vou confiar em você. Eu falei, olha, eu quero dar uma chance, entendeu? E como eu sou mãe, né, a gente parece que sensibiliza mais com essas coisas, assim, entendeu? Mas aqui, então tua filha não está aí com você, não está... Minha filha estivesse lá, eu nunca nem tinha colocado. Não. Uhum. Minha filha estava no Brasil, ela vinha de 6 em 6 meses me ver. Com a minha mãe, eles viajavam, trazia, passava as férias dela aqui, ficava mais ou menos um mês lá em casa. E aí ele veio morar comigo, ficou morando um mês. Aí depois ele encontrou uns amigos para morar junto. 2 amigos que ele foi morar junto. E por que ele não quis morar com você? Ele estava trabalhando ou não? Ele não estava trabalhando. Aí eu sustentei até o cigarro que fumava. Aí ele ficava... Ai, menina! Eu sei. Ó, pessoal, deixa eu falar. Eu sei. Não é nada combinado, não. Não façam isso, por favor. Hã? Não façam isso, por favor. Tudo que ela está fazendo, ela não está contando de orgulho, não. Ela tá. Deixa eu explicar para vocês. Isso daqui, ó, é super valioso. Que ela está compartilhando uma intimidade dela, uma coisa triste, para vocês não cair nessa. Primeira coisa, cuidado com gente de aplicativo. Segunda coisa, se o cara já não tem carro, daí depois o cara tá numa casa de quem precisa de ajuda, não seguiu a regra, depois perde trabalho. É um monte de red flag que a gente fala, é um monte de bandeirinha falando, sai fora, sai fora, sai fora. Só que aí você se envolve, né? Porque essas pessoas, não estou falando mal de forma alguma, que eu não conheço o rapaz, mas geralmente eu conheço muita gente que vive conhecia, né, na minha época de solteiro, bastante gente, assim, doidão, que vive nessa vida louca. Pessoa super carismático, uma gracinha de pessoa, bonzinho. Então essas mulheres se envolvem e não conseguem largar depois. Porque você fica com dó. É como ela falou, você que é mãe, é o instinto maternal da mulher de acolher quando a mulher é uma mulher boa e não tem muita experiência ainda. Aí você ficou com ele, pagando cigarro, dando de comer, tudo, por 2 meses. Exatamente tudo. E assim, o que eu quero que o povo entenda. O problema paixão é diferente do amor. E, normalmente, né, a primeira coisa que você tem, o primeiro, né, instinto, a primeira vem a paixão, né? Que é o fogo, a vontade de se ver.
E na paixão você fica cego. Então, todas essas red flags que você falou, eu não via. Por quê? Entendeu? Sim. Então, assim, foi bem difícil. Mas, seguindo, né? E depois ele ficou lá morando comigo um mês, né? E eu ganhava pouco, né? Porque eu estava nesse trabalho de faxina, chegava 8 horas da noite morta, tinha que ir para Boynton Beach, para outros lugares longe aqui da minha casa, mais ou menos, parar o carro na frente da farmácia, para entrar no carro da mulher. Aí a mulher ainda tinha que buscar o filho, que era mais 20 minutos de onde estava. Cara, foi assim uma fase muito turbulenta. Mas, e o que ele falava quando... Porque eu conheço várias meninas, talvez esteja até assistindo, que tem um marido ou namorado meio folgado, para não falar de vagabundo, que vagabundo é muito forte. Qual que é a desculpa que ele dava quando ele não estava trabalhando? Ele tinha saído dessa empresa, mas logo depois ele arrumou um emprego. Aí começou a trabalhar, mas aí foi morar com os amigos. Que aí foi quando ele teve dinheiro e foi morar com os amigos. Eu não preciso mais de você agora, vou com os amigos. Não, eu tô sendo bem sincerão. Tem que sair, né? Eu não ia ficar casado com ele. Que dali foi tipo um favor, assim, tipo, pô, tô estendendo a mão, mas vamos com calma, né? A gente era muito cedo para já ir morando junto, entendeu? Entendi. Então, assim, dali mesmo foi mais como uma ajuda. E aí ele foi morar com esses amigos dele. Aí, dia de quarta-feira, toda quarta-feira eu ia lá. Aí, todos americanos, né? Americano adora arroz, são loucos doentes por arroz. Eu fazia carne, eles atacavam a panela do arroz. Eu nunca vi isso. E toda quarta eu ia, fazia uma comida diferente, ia tentando me enturmar até mesmo para melhorar meu inglês, né? Que eu precisava de trabalho para tudo, né? Se eu queria morar aqui e continuar, eu tinha que ter um inglês suficiente para poder estar, né, falando. E aí, depois de um tempo, aí minha filha veio morar aqui, aí a gente ficou noivo, aí foi assim, ficou noivo, casou, foi tudo muito rápido, entendeu? Acho que num prazo de 6 meses, a gente noivou, casou e logo depois eu engravidei. Aí eu não queria filho, ele queria muito, ficava pedindo o tempo inteiro filho, escondeu meu anticoncepcional, passou uns 2, 3 meses eu engravidei. Aí parei de trabalhar e fiquei em casa. E aí... E aí, quando você parou de trabalhar, vocês já tinham juntado nessa altura, né? Já. Aí você engravidou. Ele estava trabalhando do quê? Quando eu engravidei, a gente já era casado. A gente fez tudo certinho, mas foi muito rápido. Tipo, foi ver, vamos supor assim, numa sexta e na segunda eu casei. E aí, depois eu engravidei depois de uns 3, 4 meses de casada, vamos dizer assim, entendeu? E aí ele queria muito, pedindo. E ele trabalhava? Eu queria muito também, mas assim, eu queria curtir minha filha, que tinha acabado de chegar. Fiquei 2 anos longe dela. Qual que é a idade da tua filha? Na época, ela já estava com 14, né? Na época que ela veio morar aqui. Hoje ela tem 19. É uma mulher, trabalha, faz faculdade e tudo. Mas na época, eu via ela de 6 em 6 meses só, e era muito pouco tempo. Mas nessa, antes, voltando um pouco aí, rebobina a fita, umas 4 vezes mais ou menos, eu tinha crises horríveis de choro. E meu irmão, e eu falava, já pensei tudo, vou vender meu carro, vou voltar para o Brasil, não estou aguentando ficar longe da Yasmin. Por isso que eu te falei que no começo eu não curtia muito. Eu chorava demais por conta da minha filha, então eu não tinha nem cabeça para pensar em homem. Eu não curti muito assim no começo, eu vim curtir, mas depois que eu fui aceitando que ela veio a primeira vez, aí que as coisas foram tomando mais assim, sabe? E ela muito me incentivando pelo telefone, você está aí por nós, para o nosso futuro, eu não estou me sentindo rejeitada, abandonada, você está aí, vai dar tudo certo, força. Ixi, meu irmão dormia comigo na cama, me agarrava e falava, você não vai embora, eu não vou deixar você desistir, que se você sair, você não entra mais. Você não vai fazer isso. Umas 4 vezes eu peguei para vender meu carro para juntar dinheiro e ir embora. E graças ao Senhor, meu irmão me segurou e eu não deixei. Mas aí graças ao teu irmão também, né? E graças a você também ouviu o teu irmão. Sim. É uma combinação. Eu e as minhas, a gente sempre foi muito grudada. Muito. Era unha e carne, assim. Então, tipo, era uma coisa muito, sabe? E aí, para mim, era muito difícil, assim, sabe? Eu ficava... Por mais que eu sabia que ela estava querendo que eu
que ela sabia porque eu estava aqui, que era por ela, mas ao mesmo tempo, dentro de mim, eu ficava com aquela assim, será que ela não vai ter algum problema no futuro? Vai achar que eu abandonei? É coisa de mãe mesmo, assim, sabe? Que a gente pensa sempre sofrendo com, né, com coisas. Mas, enfim. E aí namoramos, noivamos, casamos nesse período de 6 meses, 7 meses, eu acho. E aí veio o Príncipe Noah. E aí foi onde que tudo começou, né? Porque eu, na época, eu ainda não estava legalizada, né? Porque demora um tempo, né? Depois ele trabalhava com o quê? Bom, na época, ele trabalhava nessa empresa com os brasileiros da época que eu conheci, só teclava, ele trabalhava, eu acho que era na empresa desses blindex, assim, de vidro. Ele saiu disso, arrumou outro trabalho. Aí arrumou um que era uns negócios de telefone, que você fica entrando, tipo essas propagandas. Tá com defeito, tem que comprar não sei o que do Microsoft, essas coisas assim, que ele detestava. Tipo uma assistência. Aí depois ele começou a trabalhar com avião, que era a paixão dele, né? Que ele falava que ia ser piloto de avião, e depois ele falou que não ia mais ser porque não ia ficar voando e me deixar muito tempo sozinha aqui na Terra. Aí ele mudou para mecânico de avião, aí começou a fazer a faculdade, depois que a gente casou e estava juntos, ele começou a fazer a faculdade, aí ele foi melhorando no emprego, ele trabalhou numa empresa de brasileiros, com essas mecânico de avião, e depois foi subindo e subindo e subindo. Hoje ele está em outra empresa, hoje ele está naquela Orange Theory, aquela academia, mas ele trabalha na matriz, na parte de supply chain. Ele é tipo manager supply chain. Ele acabou, assim. Então, não virando mecânico de avião também? Não, porque ele fala que ele tinha um senhor lá que ele via e para você entrar dentro do tanque do avião para limpar o negócio de gasolina. Resumindo, ele deu desculpa para tudo, vai. Ele deu desculpa para tudo. Começou e não terminou nada. Passou então, em 200 empregos. Vai, vamos